Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso curso de provas. Hoje nós vamos tratar do artigo 155 e de alguns institutos que a gente pode depreender desse artigo 155 do Código de Processo Penal. Eu vou começar aqui fazendo a leitura da redação do artigo 155, peço que vocês me acompanhem e aí depois a gente vai trazer os institutos que são aí pertinentes desse artigo 155. Então vamos lá. Diz a redação o seguinte: o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares não repetíveis e antecipadas. E aí o parágrafo único vai dizer: somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil. Então perceba o seguinte, esse artigo 155, dele a gente pode depreender que o sistema adotado no Brasil em relação à apreciação das provas é o sistema do livre convencimento motivado, quando ele diz o seguinte, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Essa redação aqui, dessa parte inicial do 155, a gente extrai o entendimento, portanto, que o sistema adotado no Brasil para um juiz apreciar a produção de provas é o sistema do livre convencimento motivado. Na verdade, existe para a doutrina basicamente, sistemas de apreciação de prova. Então, nós vamos falar de todos esses sistemas e aí vocês vão entender melhor esse sistema do livre convencimento motivado, que implicitamente traz a redação da parte inicial do artigo 155. Nós temos o sistema da íntima convicção do juiz, nós temos o sistema da prova tarifada e o sistema do livre convencimento motivado, também chamado de sistema de persuasão racional. Vamos começar aqui pelo primeiro, sistema da íntima convicção do juiz. Veja, a regra, como eu já disse anteriormente no Brasil, é o sistema do livre convencimento motivado. O sistema da íntima convicção seria aquele que permitiria o juiz decidir uma causa de acordo com o seu íntimo, de acordo com o seu consciente, de acordo da sua íntima convicção, sem que necessariamente o juiz precisasse ali fundamentar a sua decisão. Não é esse o sistema adotado no Brasil. Embora a gente vá ver que em um caso específico existe uma exceção onde a gente acaba, no ordenamento jurídico brasileiro, aplicando o sistema da íntima convicção. É lá estabelecido, portanto, essa possibilidade no rito do tribunal do júri. Nós sabemos que o rito do tribunal do júri ele é dividido em duas partes e na segunda parte, especificamente, o julgamento é feito em plenário, por 7 jurados, pessoas do povo, que vão julgar alguém ali do próprio povo, alguém que é considerado o seu par. E nesse caso especificamente, os jurados, eles têm a observância do sistema da íntima convicção. Os jurados, basicamente, diz a doutrina, não precisam fundamentar a sua decisão. As provas serão produzidas em plenário e, de acordo com aquilo que eles entenderem que seria justo, eles vão formar o seu veredito, seja para condenar, seja para absolver. Esses jurados manifestam a sua decisão através da quesitação que é feita a eles, das perguntas, se deve ser absolvido, se tem prova da existência do crime, se tem indício de autoria, se tem alguma causa de aumento, de diminuição de pena. Basicamente é isso que é questionado a eles de forma sigilosa, numa urna onde eles depositam ali o seu voto, numa sala secreta, juntamente com o juiz, com o advogado da parte, com um membro do Ministério Público, enfim. Então, esses jurados não precisam fundamentar a sua decisão, seja para absolver ou seja para condenar. Portanto, o sistema da íntima convicção não é o sistema aceito no Brasil, entretanto, a gente tem essa exceção aqui onde ele pode ser aplicado. O segundo sistema de apreciação da prova é o sistema da prova tarifada.
Isso daqui prevaleceu durante um tempo em que vigia no ordenamento jurídico, não só no Brasil, mas no ordenamento jurídico mundial, o sistema inquisitivo. Lembrando que a gente adota no Brasil o sistema processual penal acusatório. Mas no sistema inquisitivo, o sistema de valorização da prova tarifada, a gente observava sua predominância. Por exemplo, naquele período inquisitivo, uma prova que tinha mais valor frente a qualquer outra era a prova de confissão. Portanto, se o acusado confessasse o crime, essa prova ela deveria ser valorada com peso maior quando comparada a qualquer outra prova. Não existia uma prova que poderia fazer frente a essa prova de confissão. Então, se o réu confessasse, ele já estaria condenado, porque existia essa hierarquia das provas, esse sistema tarifado das provas, de maneira que essa prova de confissão tinha peso em relação às demais maior. Evidentemente que nesse sistema tarifado a gente tinha observância ali de uma hierarquia das provas. Cada prova tinha um valor matemático, e aí o juiz fazia a somatória ali para ao final saber se o peso das provas que apontavam para uma condenação era maior do que as provas ali somadas para uma absolvição e vice-versa. Então ele fazia esse cálculo matemático e chegava num resultado. Então o sistema tarifado das provas é esse que diz que deveria haver uma hierarquia entre as provas. Não é também um sistema adotado no Brasil, embora a gente vá ver que em algum momento ou outro, dentro do ordenamento jurídico, a gente tem essa precificação aí no peso das provas. Dou exemplo para vocês. Então, por exemplo, o artigo 158 do Código de Processo Penal vai dizer que naqueles crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito ele se torna imprescindível, não podendo suprir a ausência desse exame uma prova de confissão, por exemplo. Então, perceba que na redação do artigo 158, o legislador quis contemplar o sistema de tarifação na aplicação das provas, ou seja, ele está dando um peso maior para essa prova pericial do que a prova de confissão. É um exemplo aqui que a gente traz para vocês. E por último, o sistema do livre convencimento motivado, ou também chamado de sistema de persuasão racional. É aquele sistema adotado no Brasil, que observa todo o sistema acusatório, que vai dizer que o juiz ele tem uma liberdade na apreciação das provas. Ele pode analisar todas as provas produzidas no processo e, a partir dali, decidir. E é importante a gente asseverar que ele decide em cima com base nas provas nos autos. O juiz não vai decidir com aquilo que não esteja dentro dos autos. Agora, aquilo que está nos autos, ele tem essa liberdade de apreciar e de decidir. Não precisa observar ali que uma prova tem mais peso que a outra, porque isso não existe. Todas as provas têm o mesmo peso. Antigamente se dizia que a prova de confissão seria aquela chamada Regina Probatio, ou seja, rainha das provas, do latim. E a prova de testemunha, a prova testemunhal, seria considerada prostituta das provas, era um termo aí utilizado pela doutrina. Então, esse sistema de livre convencimento motivado é o que predomina no Brasil. Ele tem base constitucional no artigo 93, inciso 9 da Constituição, que vai dizer que todas as decisões devem ser fundamentadas. Então, o juiz, por mais que tenha essa liberdade, ele tem que fundamentar. É importante a gente dizer também, o entendimento da jurisprudência, que o juiz não está obrigado a analisar, a acatar todas as provas. Ele pode simplesmente pegar as provas que são mais correlacionadas ao entendimento dele e fundamentar em cima daquelas. As outras ele argumenta ali refutando o seu não uso. E até a jurisprudência diz que ele não precisaria refutar todas as outras provas. Basta ele apenas pegar algumas provas e formar o seu entendimento dali. É esse o sistema adotado no Brasil, em homenagem ao princípio do sistema acusatório. Portanto, quando diz o artigo 155, o juiz formará a sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então, basicamente,
é dessa redação aqui que a gente extrai que o sistema no Brasil de análise da prova é o do livre convencimento motivado. Mas o artigo 155 vai dizer ali já na parte final da sua redação o seguinte, que o juiz não pode fundamentar uma decisão única e exclusivamente com base em elementos informativos, a gente já falou também anteriormente disso, ressalvadas as provas cautelares, as provas não repetíveis e as provas antecipadas. Vamos ver, portanto, o que significa provas cautelares, provas não repetíveis e provas antecipadas, dando exemplo aí para cada uma delas. Pessoal, as provas cautelares são aquelas provas que, sob o risco de perecimento do objeto probando, elas devem ser produzidas de forma mais imediata. Ou seja, se correr o risco de perder o objeto, ou seja, aquilo que você quer provar da prática do crime, é importante que essa prova seja produzida o quanto antes. São chamadas provas cautelares. Um exemplo clássico é o exemplo da interceptação telefônica. A interceptação telefônica é um tipo de prova cautelar. Por quê? Porque se você não fizer essa interceptação, corre o risco de você perder aquilo que você quer provar. Você está querendo provar que o investigado ele faz prática de tráfico de drogas. Então, decreta-se interceptação telefônica na fase aqui investigatória, ainda na fase de inquérito, que é considerada uma prova cautelar, porque existe um risco de desaparecimento daquilo que você quer provar. Aqui, o contraditório é diferido, ou seja, o contraditório é feito depois. O contraditório não é assegurado nesse momento. A regra, na teoria geral das provas, é que as provas se deem sob a égide do contraditório. É o que acabou de falar a parte inicial da redação do artigo 155. Mas no caso de prova cautelar, as provas são produzidas sem observância desse contraditório. Por quê? Porque o contraditório ele é diferido, ele é postergado, ele é adiado, ele é feito depois, mais para frente. Então, primeiro se produz essa prova cautelar, primeiro se decreta a interceptação telefônica, ouve tudo que tiver de ouvir, degrava, junta isso no inquérito ou no processo, e depois a defesa do réu vai ter a oportunidade de se manifestar ali, de produzir o contraditório, de rebater aquilo ali que está sendo colocado em termos de degravação telefônica. Pode dizer, olha, eu disse isso, por causa disso, disse aquilo, etc, etc. Não é que não vá ter o contraditório ele vai vir depois. Portanto, prova cautelar seria essa prova onde ela é feita de forma mais imediata, sob o risco de, em caso não ser feita, desaparecer aquilo que se quer provar. O contraditório é diferido, ele é realizado depois, e a prova cautelar tem uma essência aí que ela é dependente de autorização judicial. Até pode ser produzida imediatamente, mas depende dessa autorização judicial. Ela não pode ser produzida sem autorização judicial. Um outro exemplo aqui, um outro tipo de prova, na verdade, seria a prova, a gente já falou da prova cautelar, seria a prova não repetível, chamada assim pela doutrina, as provas não repetíveis. As provas não repetíveis, ela é um pouco semelhante com as provas cautelares. Ela também é produzida imediatamente. A diferença básica é que as provas não repetíveis não dependem de autorização judicial. Elas podem ser produzidas ali de acordo com as diligências da autoridade policial, sem essa autorização judicial. A prova não repetível é aquela que deve ser produzida sob o risco de, caso não seja produzida de forma imediata, desaparecer a fonte probatória. Aqui não é o objeto, não é aquilo que se quer provar, não é o crime em si, mas a fonte. Então, um exemplo, por exemplo, que a gente pode dar, para ser redundante, seria a prova pericial ali no exame de corpo de delito num crime de lesão corporal. A autoridade policial ela pode proceder nessa diligência, independentemente de autorização judicial. O contraditório também vai ser diferido, lá na frente vai haver o contraditório, mas nesse momento ela é produzida e é considerada uma prova, esse exame de corpo de delito. E o exame de corpo de delito, ele deve ser realizado num crime que deixa vestígio, evidentemente,
porque senão pode desaparecer a fonte probatória. Ou seja, a pessoa pode não ter mais marcas ali no futuro e aí você não consegue mais realizar esse exame de corpo de delito. Por isso que a gente chama de prova não repetível, ela pode não ser repetida lá na frente. Diferentemente de uma prova testemunhal, que é ouvida em sede de autoridade policial, que essa mesma testemunha pode ser ouvida depois. Agora, essa prova não repetível, exemplo, exame de corpo de delito, ela é aquela que não pode ser produzida depois. Por isso que ela também é admissível ainda na fase de investigação e considerada como prova, assim como a prova cautelar e assim como a prova antecipada também. Então, perceba que a prova cautelar e a não repetível diferem-se basicamente pela prova cautelar exigir autorização judicial para ser produzida imediatamente e a prova não repetível não exigir essa autorização judicial. Ambas dependem de um contraditório diferido, um contraditório que vai ser realizado a posteriori. E por fim temos as provas antecipadas. As provas antecipadas são aquelas, e aí a gente dá como exemplo, que são realizadas num primeiro momento aqui, e caso não sejam realizadas, elas também vão desaparecer no futuro. Então, o exemplo de prova antecipada, a gente diz uma testemunha, e aí o STJ tem aceitado testemunhas policiais que estão ali atuando contra a criminalidade no dia a dia, e tem muitos e muitos casos, elas podem ser consideradas uma prova antecipada. Ela pode ser ouvida num momento diferente daquele momento ordinário, onde seria ali o momento certo para ouvi-la, que seria a audiência de instrução e julgamento. Então, essa prova antecipada ela pode ser ouvida antecipadamente para que haja uma melhor efetividade na sua aplicação. Ela observa o princípio do contraditório, sim, diferente das outras. Aqui o contraditório é feito imediatamente. Então, você vai ouvir uma testemunha antecipadamente, seja porque essa testemunha corre risco de morrer, está muito doente, enfim, ou um policial, você vai ouvi-la antecipadamente, ouve-se com base no princípio do contraditório, dando oportunidade à parte contrária ali também fazer perguntas, etc, etc. Um outro exemplo, a gente fala ainda de prova antecipada, é o artigo 366 do Código de Processo Penal. Aquela pessoa que não é localizada, ou seja, que encontra-se em local incerto e não sabido, pode ser feita a citação por edital. E aí a citação por edital vai ser suspenso o processo, suspende-se também a prescrição e o próprio artigo 366 autoriza que se faça a oitiva aí, de algumas testemunhas, portanto, observando essa possibilidade de prova antecipada. Vai saber, né, quanto tempo essa pessoa vai encontrar-se em local incerto e não sabido. Vai esperar 10 anos para ouvir uma testemunha? Não. Pode-se ouvir a testemunha nesse momento inicial e aí o processo vai estar suspenso, a prescrição suspensa também, etc, etc. É o que diz o artigo 366 do Código de Processo Penal. Então, basicamente, é isso que a gente tinha para falar nesse vídeo de hoje. No próximo vídeo, a gente já vai falar das provas ilícitas, todas as nuances que envolvem esse tema muito importante. E depois, na sequência do nosso curso de provas, a gente vai falar de cada uma das provas em espécie. É isso que a gente tinha para falar hoje. Aguardo vocês no próximo encontro. Fiquem com Deus.